recebeu, no amor de toda a gente, o nome de Dom, como se o cargo na igreja lhe fosse nome de batismo, como se a posição de bispo e arcebispo lhe tomasse toda a pessoa. Na verdade, Dom Helder Câmara possuía muitos dons, além do título na igreja. Ainda que tenha nascido 6 meses antes da Santa Madre Teresa de Calcutá, há uma tendência de fazer de Dom Helder uma ovelha só mansidão e paz. Mas esta é uma boa ocasião de rever os anos de ditadura no Brasil. Quem foi jovem no Recife, no Brasil, depois de 1964, sabe. Dom Helder era o arcebispo vermelho, o perigoso comunista disfarçado de padre, um ilustre morto-vivo cujo nome e fotos não apareciam nos jornais. Apesar de ter sido o brasileiro mais famoso no mundo depois de Pelé. A sua prática sacerdotal, em um Recife que vinha da pedagogia de Paulo Freire, de governos socialistas, longe estava da simples pregação da caridade ou de se mostrar superior ao povo miserável. Ao mesmo tempo, os comunistas jamais pensaram, sequer por hipótese, que o arcebispo fosse um dos seus. Havia encontros, havia diálogos entre suas políticas, com mais de um ponto de conflito. Lembro-me de Dom Helder Câmara em 2 ocasiões. Na primeira delas, dos anos 70, a repressão política havia aprisionado vários auxiliares dele. Poucos anos depois de haverem assassinado o Padre Henrique, auxiliar direto do seu trabalho na arquidiocese. Nessa ocasião, em que o vi pela primeira vez, pude notar um dom desse padre poucas vezes mencionado. Estávamos concentrados, reunidos em frente ao Palácio dos Manguinhos, para um protesto. Então, Dom Helder Câmara nos dirigiu uma fala. E vi, ouvi e notei. Dom Helder era um orador, um excepcional orador. Franzino, baixinho, havia um cérebro de pensador na sua voz, um talento de ator que o fazia crescer com uma dicção a acentuar as palavras conforme seu desejo. Ele fazia pausas nos discursos, intervalos cujo único fim era imprimir o seu pensamento em nossos espíritos. No discurso vivo de Dom Helder, havia uma chama calorosa, que os crentes e ele próprio diriam ser um fogo do Espírito Santo, que tomava conta do seu rosto, da sua expressão, de suas palavras. Com os olhos grados, sem gritar, ele comovia a todos. E para comover, não recuava diante dos motivos mais piegas. Lembro que, para falar do afeto que nos unia aos presos, da nossa comum preocupação, para ressaltar que éramos solidários, ele fez com que todos cantassem o Como Vai Você? De Antônio Marcos, que era sucesso na voz de Roberto Carlos. Confesso que até eu cantei com a voz embargada a canção. Da segunda vez eu não ouvi, mas pude ouvi-lo e percebê-lo no rádio. Quem já leu suas crônicas, que em boa parte foram reunidas no livro Um Olhar sobre a Cidade, entenderá o que eu vou dizer. Para mim, ele escrevia textos modelares de crônica radiofônica. Nessas crônicas há um escritor que deveria corar de vergonha muito imortal da Academia Brasileira de Letras. Nelas, Dom Helder pega um motivo, um tema de aparência distante e traz para o seu texto observações poéticas e líricas que se aplicam ao cotidiano de todos, intelectuais ou analfabetos, ateus ou cristãos. Para todos os públicos, valeria dizer: leiam, melhor dizendo, ouçam, se puderem, Flores Murchas. Dom Helder pergunta: o que fazer quando as flores murcham? E adiante fere mais fino. Uma roseira já me perguntou se eu acredito que Deus ressuscitará também as flores. Para concluir, os teólogos que me perdoem, se é teologicamente sem base o que eu vou dizer.
Eu não posso imaginar um céu sem flores. O que fazer quando as flores murcham? O que responder a uma roseira sozinha, que não terá um Deus a seu lado na ressurreição, porque um dia ela será murcha? Eu não posso imaginar um céu sem flores, respondia o poeta Elber Câmara. E todos nós, ateus ou religiosos, nisso também acreditamos.